como é possível ser cristão fora da igreja? Como é possível ser cristão fora da igreja? Como é possível? Talvez os levitas, eles foram até um certo ponto da sua fé e do seu relacionamento com Deus, onde em algum momento eles começaram a misturar aquilo que era interesse pessoal, o que era a vida desse mundo. E à medida que você mistura muitas coisas da vida desse mundo na sua fé com Deus, sem priorizar as coisas do rei do reino, a linha do que é puro e impuro pode ficar nebulosa, porque num primeiro momento, aquilo que era sagrado se tornou comum. Você entende que o perigo do sagrado se tornar comum é que em algum momento ele pode se transformar naquilo que é impuro se tornar puro. A gente achar que algo impuro é uma coisa que Deus recebe. Então nós precisamos nesses dias ficar muito atentos com o papel que nós temos de fazer distinção nesse mundo do que é comum e sagrado, do que é puro e impuro. Porque os filhos de Zadok, as pessoas que estão envolvidas com Jesus, de corpo, alma e espírito. Eu quero repetir isso para você, as pessoas que estão envolvidas com Jesus, de corpo, alma e espírito, elas não estão só medindo se isso é pecado ou não é. Porque, volto a dizer, é fácil identificar algo que é pecado e você não quer se envolver com aquilo. Mas essas pessoas começam agora a identificar se aquilo que elas estão vivendo honra Jesus, revela o reino de Jesus, se isso está alinhado com aquilo que Deus separou para a minha vida. Você percebe que é uma fé mais refinada no fogo? É uma fé que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Qual é o significado de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? O que isso significa para você hoje? Que aparência do seu dia a dia, que figura Mateus 6,33 tem para você no seu dia a dia? Que figura? Qual é a aparência que isso tem? Com o que se parece a sua vida no reino de Deus? Será que é só de sentimentos interiores? Quando você acorda, da hora que você acorda, da hora que você deita, com o que se parece? Como é que você olha para a sua vida e você fala, isso é reino de Deus? Isso é importantíssimo para você discernir nesses dias, para atender o chamado de fazer distinção nessa terra entre o que é comum e sagrado, puro e impuro. Por exemplo, uma coisa importante, o culto semanal que você frequenta. Como é que um cristão pode sobreviver sem uma reunião pública da igreja? Atos capítulo 16, verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. É muito poderoso isso. Será que a nossa geração, a geração do se der eu vou, a geração do se der eu vou, se der eu faço, se couber na minha agenda rola. Será que a gente não ficou muito intitulado na nossa geração com eu não consigo isso eu não posso hoje, a minha agenda está cheia? Será que a geração do se der eu vou vai conseguir entender o privilégio do eu vivo dele e ir para ele? É muito forte como às vezes eu vejo, e eu falo muito a cristãos, né? Minha mensagem é muito aos cristãos. E é muito mais comum, talvez, do que eu gostaria, de cristãos que tratam as reuniões públicas, semanais, como algo que é casual, relativo. Vai estar lá sempre. O culto ao Senhor estará lá sempre.
Não tem problema, eu posso ir no próximo. Eu tenho um compromisso pessoal. E eu entendo, pessoas têm seus compromissos. Mas eu tenho me perguntado nesses dias qual é a prioridade das agendas do Senhor, na vida dos santos dele. Qual a prioridade das agendas do rei e do reino dentro do contexto das agendas pessoais que nós temos hoje tão ocupadas, tão cheias de afazeres e de spots bloqueados no nosso Google Calendar, que um dia na semana não vai caber. Um dia.